Nos altos cerros erguido, ninho d'águias atrevido. Salve, país do bandido. Salve, pátria do jaguar. Verde serra onde os palmares, como indianos cocares, No azul dos colúmbios ares, desfraldam-se em um olhar far. salve, regiões dos valentes, onde os ecos estridentes mandam aos planos trementes os gritos do caçador. E ao longe os latidos soam, e as trompas da caça troam, e os corvos negros revoam sobre campo abrasador. De bravo soberbo estádio. Das liberdades paládio. Palmares, a ti meu grito. Nascido em Palmares, porém capturado ainda bebê e vendido como escravo. Com 15 anos, foge de volta ao Quilombo. Grande estrategista militar, ele é o cara, batizado como católico sob a alcunha de Francisco. Guerreiro valoroso, 99% palmarino e aquele 1% é coroinha. O grande Zumbi. Storymanos e Storymanas, hoje o programa vai ser muito especial. A gente tá recebendo aqui o Zumbi dos Palmares. Chega aí, Zumbi. Muito prazer. Olá. A gente tá muito feliz que você tá aqui hoje. Seja bem-vinda. Tá tudo bem? Bem, não tá não. Durante a minha viagem eu acabei ouvindo umas conversas. Que história que é essa de que a escravidão é mimimi e que já passou? A máquina do tempo adverte. Zumbi aproveitou sua viagem para estudar os discursos, hábitos, gírias e elementos dos seres humanos brasileiros de hoje em dia. Esse viajante é um crânio. Tem gente que acha que a escravidão é coisa do passado e que a gente não precisa mais conversar sobre isso. Peraí, então quer dizer que ainda continuam tentando apagar a nossa história? Eu acho que sim, mesmo sendo uma história tão trágica como a nossa. Vamos introduzir esse assunto na história acelerada. A coroa portuguesa queria garantir suas riquezas e também a posse da nova colônia, que estava ameaçada por toda sorte de europeu que queria um teco do paraíso. Para ocupar o território que era gigante, a coroa portuguesa dividiu o Brasil em partes, as capitanias hereditárias. Depois, nomeou capitães donatários que deveriam ocupar e proteger a terra, além de produzir, é claro. Os portugueses eram mestres em produzir açúcar e já faziam isso aqui, aqui e aqui. Viajar pelo mar naquela época era muito perigoso, então a coroa calculou que precisava produzir muito açúcar para o risco da travessia valer a pena. Os portugueses então já tinham o que produzir e esses grandes latifúndios para plantar cana. E na mentalidade deles, o que é que estava faltando? Gente para produzir. Muita gente. Os portugueses tentaram escravizar os índios. Eles foram torturados, assassinados e mortos por doenças que antes não tinham aqui. A população indígena caía ano a ano. E aí, alguns portugueses perceberam que iam ganhar muito dinheiro retirando à força os africanos de sua terra natal e trazendo eles para o Brasil. E assim, controlariam a entrada de toda a mão de obra da colônia. A história acelerada que vocês contaram é do ponto de vista português. Percebe que quando falamos do índio e do africano, sempre falamos do ponto de vista dos europeus? Sim, mas é essa a história oficial que contam pra gente, não é, Clara? É, Neto, mas talvez seja esse o problema. Na escravidão, os senhores tentam apagar qualquer rastro de humanidade da vida de uma pessoa. A história acelerada que vocês contaram é do ponto de vista do branco. Tá na hora de rasgar a história oficial. Muito chata essa. Não, Flora, eu entendi, eu concordei, inclusive, mas não precisa rasgar meu livro, passa aqui. Foi mal. Se precisarem de mim pra destruir alguma coisa, é só chamar. Zumbi, você é o cara. Você desculpa minha irmãzinha, viu, Zumbi? Ela é meio excêntrica às vezes. Bom, isso vai ao encontro do Damnatio Memoriae. É o quê? É latim, Clara. Ah, latim? A máquina do tempo adverte. Zumbi fala latim. Ninguém fala latim, né? Porque latim é uma língua morta. Zumbi sabe latim. Isso, eu avisei que esse cara era um crânio. Damnation memoriae. É uma frase que fala sobre apagar a história de alguém propositalmente. Aí esse alguém desaparece da história. O esforço para apagar a história do povo negro
do povo africano escravizado aqui no Brasil é um dos pilares de sustentação da escravidão. Então quer dizer que a gente precisa abandonar as versões oficiais e recontar a mesma história através de outros protagonistas, é isso? Exatamente, Neto. Então se a gente conta a história de um povo inteiro que foi apagado, esse povo volta a existir. Caraca, todo dia eu fico mais emocionado com o poder que a história pode ter nas nossas vidas. Mas, Zumbi, eu fiquei impressionada. Quantas línguas você fala? Eu falo português, quimbundo, um pouco de urubá e latim. Meu, você é muito, mas muito mais legal do que a gente lê nos livros. Por que você não ajuda a gente a recontar a história? Eu? Aham. Você vai ser um professor incrível. Professor da hora? Nossa, muito! Cara, tá muito bom, não tá, Neto? Pô, tá irado. Aí, Zumbi, começa a contar pra gente como é que foram as guerras dos quilombolas, vocês resistindo bravamente, daí os portugueses... Clara, peraí, ó. Eu adoraria falar isso pra vocês, mas vocês sabem como tá difícil pros professores se colocarem, falarem certas coisas hoje em dia. Realmente, é como a gente disse antes, tem muita gente que ainda acha que é mimimi falar dessas coisas. Já sei. Eu vou dar uma pequena aula pra vocês. Neto, eu vou precisar da sua ajuda. É claro, Zumbi. Caros Storylunos, vocês já pensaram que a lógica mercantilista, a produção em larga escala, também foi aplicada em seres humanos? Ah, mas isso é mimimi. Mimimi, mano. É escravidão, parceiro. Os portugueses pensavam que não valeria a pena fazer uma travessia por poucos escravos. A mesma mentalidade pro açúcar, só que agora em seres humanos. Ou seja, lucro com os seres humanos, sacou? Dinheiro, bufunfa, grana. Eles lotavam o bojo dos navios com africanos acorrentados e faziam uma travessia de 40 dias. Muitos morriam no porão dos navios. Amassados durante meses, sem água, sem comida, sem banheiro, doentes, acorrentados. Isso, exatamente assim. Arrancados de suas famílias, de suas casas, de suas memórias. Muitos se recusavam a comer. Prefeririam a morte à escravidão. Esses eram alimentados à força. Tudo isso sustentado pelo racismo. Foi aí que começou esse negócio, racismo, sacou? Exatamente, né? Tudo isso sustentado pela ideia de que existem raças. E se existem raças superiores umas às outras. Esse mesmo discurso é que nunca permitiu que a história verdadeira dos negros fosse contada. E é esse o registro da história dos negros que normalmente é mostrado no país. A máquina do tempo adverte. A escravidão no Brasil durou 4 séculos. Fomos os últimos a abolir a escravidão e somos o país que mais recebeu africanos traficados. 6 milhões, fora os que morreram na viagem. Isso mesmo, mais de 6 milhões. Acho que o Brasil não é tão pacífico, praia, coqueiro e caipirinha assim, não é? Agora se enganam aqueles que acham que os negros não resistiram. Nós lutamos e lutamos muito. E tinham várias formas de resistência, né? Várias formas. Eu vou dar alguns exemplos pra vocês. Sabotagem de engenho, desobediência, fuga, envenenamento dos senhores e a mais importante e ostensiva de todas, que foram os quilombos. Palmares, nossa pequena Angola, na Angola Janga. Desculpa, Clara. Eu fui tomado pela girrenda. Lezeira? Não, por saudades. É que lá em Palmares, a gente podia existir como ser humano. A gente podia cultuar os nossos orixás, festejar. Podíamos lembrar de quem somos. Então vamos falar mais sobre isso. Vamos falar sobre Zumbi e Palmares, no quadro chamado 5 Fatos sobre Zumbi dos Palmares. Zumbi, seu nome de batismo é Francisco? Sim, eu nasci em Palmares e fui capturado e vendido para o padre Antônio. Foi ele que me batizou e foi ele que me ensinou latim. E tinham muitos quilombolas nascidos nos quilombos, ou seja, nascidos livres? Os primeiros quilombolas eram nascidos na África, no Congo ou na Angola. Muitos nasciam lá e outros iam para lá depois de fugir. Você derrubou o líder Gangazumba e liderou a resistência dos Palmares. Como é que foi isso? O líder Gangazumba fechou um acordo de paz com a coroa portuguesa. Em troca de terras, os nascidos no quilombo. Em troca, ele queria que os
os não nascidos no quilombo fossem devolvidos para os senhores. Mas o que é que a coroa queria com isso? Queria cortar os laços que uniam a gente e os outros que nos ajudavam. É verdade que tinham mais de 20 mil habitantes no quilombo? O quilombo dos Palmares tinha mais ou menos 60 léguas e era dividido em vários mucambos, pequenas cidades: Arotirene, Tabocas, Trambaganga, Subupira, Amaro e a nossa capital, o Cerco do Macaco. E vocês seguiam as próprias leis? Lá a gente podia viver as nossas religiões, cultuar os nossos deuses, lutar como povo guerreiro, assim como na África. Ai, Zumbi, conta mais essas histórias pra gente. Você é tão incrível, eu quero saber tudo, tudo, tudo sobre você. Conta mais um pouco pra gente, por favor. É, Clara, ele precisa voltar. Obrigado pela presença, Zumbi. Adiastra, meu querido. Até as estrelas. Xalá, Storymanos. Xalá! Xalá, historialunos. E lembre-se, a história dos negros nunca será apagada. Cartinha do rei pro Zumbi. Eu, El Rei de Portugal, faço saber a voz. Capitão Zumbi dos Palmares. Você é o reizão agora. Que hei por bem perdoar-vos de todos os excessos praticados contra a minha real fazenda. Ah, tá legal! Tá com medinho de Palmares, reizão? Sim, tô. Isso tudo por entender que vossa rebeldia teve razão nas maldades praticadas por alguns maus senhores. Alguns senhores, escravidão geral. E portanto convido-vos a assistirem qualquer instância que vos convier, com vossa mulher e vossos filhos. E se liga, cara, livres de qualquer cativeiro. Viva Zumbi! As vidas negras importam.